計画はおおよそ順調。ラジオゾンデ要塞も設定通り機能するだろう。もう少しでグングニルが完成する。そうすれば今度こそ私の世界を。 Quando a magia e a ciência se cruzam, é aí que a aventura começa. Uma frase clássica até para Toaru, mas que agora vemos definindo tão bem essa organização. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a Organização Revolucionária da Ciência e da Magia, também conhecida como Gremlin, a organização formada depois da Terceira Guerra Mundial e os principais antagonistas do começo de New Testament. Liderados pela verdadeira deusa mágica Otnus, a Gremlin é uma organização mágica formada para realizar os desejos da deusa Otnus. É uma organização extremamente problemática e, apesar de ter suas origens no lado mágico, ela não é especificamente de um lado, já que vários membros utilizam tanto ciência quanto magia, tudo que seja possível para atingir seus objetivos. O nome Gremlin pode confundir um pouco, afinal existem duas organizações no mundo de Toaru com esse nome, mas para diferenciá-los é bem fácil, afinal a organização formada por deuses mágicos é conhecida como True Gremlin. Esse True é o verdadeiro. Se você quiser mais informações sobre eles, você vai ter que ir para esse vídeo que deve estar aparecendo no card acima. E também existe a Gremlin, que falaremos aqui nesse vídeo, que seria a organização formada por Otnus. A verdade por trás desse nome é que Gremlin na verdade é o nome de um tipo de fada que acreditava causar um mau funcionamento em máquinas. Em alguns filmes antigos era possível ver alguns gremlins destruindo coisas como aviões e deixando eles inutilizáveis. Esse nome pode acabar causando uma confusão, fazendo você acreditar que eles possuem esse nome por causa que eles são do lado mágico, mas na verdade eles escolheram esse nome apenas porque foi o lado da ciência quem estava ganhando mais poder após o final da guerra. Então, para que as coisas voltassem ao balanço antes deles poderem destruir tudo, eles precisavam fazer com que o lado mágico ganhasse mais poder, e isso foi fazendo com que o nome da organização deles fosse conhecido como um lado mágico. Mas os próprios membros da Gremlin não têm respeito nenhum por nenhum dos lados. Para eles, a única coisa que importa é atingir seus próprios objetivos. A Gremlin é um grupo muito semelhante às cabalas mágicas espalhadas pelo mundo ou grupos ideológicos. Eles têm um certo orgulho pelo seu próprio nome, assim como foi mostrado por Misako Rust. Eles se recusam ter sua reputação manchada por coisas que eles não fizeram, como por exemplo o bombardeio causado no aeroporto do Havaí, onde para manter o orgulho do seu nome eles acabaram se mostrando e fazendo coisas durante aquele incidente para impedir que seu nome fosse manchado como de simples terroristas que causavam bombardeios em aeroportos. Como vimos, o autor Kamashi quis explorar a mitologia nórdica no mundo de Toaru através da Gremlin, fazendo com que seus planos e seus membros tenham forte conexão com as lendas mitológicas nórdicas. Não temos certeza se eles acabaram tendo essa conexão porque a Otnus queria, ou apenas foi uma coincidência que todos os membros tivessem magia conectadas com as mitologias. Foi demonstrado que o grupo não é exclusivamente mágico. Alguns membros utilizam poderes da ciência e da tecnologia. O maior exemplo disso na organização é o próprio Kihara Kagun, já que os Kiharas são um grande nome fixado com o lado científico, e ele era o que prestava a maior orientação à organização sempre que eles precisavam se meter com a ciência. Como demonstrado, todos os membros da organização acabaram passando por um treinamento único para conseguir lidar com as habilidades do Imagine Break. Isso faz parecer que eles são cuidadosos e estratégicos, mas na verdade a própria organização não tem escrúpulos. Eles não ligam para as consequências de seus atos e apenas ligam para seus objetivos. Eles realmente não se importam com muitas coisas, nem mesmo com os outros membros. O nível de não interesse pelo resto do mundo da organização é tão grande que eles chegaram a fazer com que um castelo gigante sobrevoasse o mundo e caísse em cima da cidade academia, podendo matar milhares de pessoas apenas para confirmar se Kamijou estava vivo. Além disso, eles deram uma super ajuda na revolução que aconteceu dentro do Havaí, sem se importar com os resultados verdadeiros. Apenas ajudaram eles para poderem ativar o vulcão. Não se importaram com o resultado da revolução nem com os objetivos deles, apenas fizeram o que eles queriam para ligar o vulcão. E depois que ligaram, simplesmente ignoraram o resto dos acontecimentos e nem se importaram que a revolução matou milhares de pessoas. E eles facilmente descartam pessoas desnecessárias. Eles evitam fazer isso com membros oficiais da organização,
mas não se importam em chamar pessoas para organizações apenas para utilizá-los como peões. O motivo para Gremlin continuar seguindo as ordens de Otnus é porque eles acreditam que, como ela é um deus mágico, ela pode conceder a eles o desejo que eles tanto queriam, mas com seus poderes não podem realizar. Mas ainda assim eles deixam claro que é melhor não se enganar, porque eles mesmos estão dispostos a se voltar contra Otnus se as coisas não acabarem do jeito que eles querem, ou se a própria organização for contra seus desejos. Objetivos da organização. A Gremlin, liderada por Otnus, é conhecida como uma organização que apenas procura conceder seus próprios desejos egoístas. Por isso, nem todos os membros sabem os verdadeiros motivos e objetivos um dos outros. Um membro só conhece o objetivo do outro se o outro permitir, se ele achar que esse membro será importante para seus planos. Se não, ele nunca saberá o verdadeiro motivo para ele ter entrado na organização ou qualquer conexão com seu objetivo. Um exemplo disso é o próprio Thor. O Thor é um membro muito importante na organização, mas por Otnus acreditar que não era necessário Thor saber sobre a verdade do que ela estava planejando fazer com Fraulein Creatune, o Thor acabou passando toda a jornada sem saber a verdade por trás disso. Explicado isso, alguns dos objetivos que vemos na história da Gremlin foi criar uma fortaleza flutuante altamente complicada, conhecida como Castelo Radiosonda, para fazer uma ameaça ao mundo inteiro, embora seu objetivo com isso fosse apenas confirmar se Kamijou Toma estava vivo ou não. Esse objetivo foi concluído. Ligados a esse plano, podemos perceber que estavam fortemente conectados Kihara Kagun e o Mjolnir. O seu segundo objetivo era criar uma forja perfeita, ou então um forno para a criação da Gungnir. Para esse objetivo, eles precisavam de algum lugar onde tivesse um calor extremamente alto. Depois de investigarem, eles descobriram que o lugar ideal seria dentro do vulcão da ilha havaiana. Para esse objetivo, eles se juntaram a certa revolução que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos e até fizeram parte dela por um certo tempo, fingindo que seus objetivos era ajudar a revolução a acontecer, mas na verdade tudo que eles queriam era ativar o vulcão. Outro objetivo era descobrir se era possível ou não a existência de um Esper holístico. A outra era roubar os planos de criação da Gungnir de dentro da mente de Brunhild Ectobel, que apenas criou uma falsa Gungnir. O outro era capturar Fraulein Creatune e tentar fazer com que ela se tornasse um Esper holístico. Depois que eles obtivessem um Esper holístico, eles estavam interessados em distorcer o mundo o suficiente para que Marian conseguisse criar a Gungnir. Usar os órgãos de Kakini Teitoko para produzir matéria escura e fazer uma mistura onde utilizaria o próprio corpo do Esper em uma parte da lança Gungnir. E por fim, com a Gungnir em mão, seu último objetivo era distorcer o mundo e criar seu mundo perfeito. Alistamento. Não se sabe exatamente como Otnus conseguiu alistar os membros da Gremlin. O único membro que vimos ser chamado durante a história foi Kihara Kagun, que apenas foi chamado por Marian. Simplesmente, depois que ela o chamou muitas vezes, ele acabou aceitando. Nomeação. Dentro da organização, é muito comum ver todos os membros tendo conexão com a mitologia nórdica. No entanto, alguns dos membros não têm real conexão, apenas têm os nomes ligados, como por exemplo Kihara Kagun, que depois de entrar na organização acabou conhecido como Bersi ou Sigyn. Então os membros que não têm real conexão com a mitologia nórdica acabam ganhando o nome, e outros como Otnus seria o próprio Odin. Hierarquia. Não existe hierarquia na organização, onde nenhum membro realmente respeita o outro. Como o Thor já havia falado, não existe respeito entre os membros. Os membros apenas respeitam as ordens de Otnus. Tirando ela, nenhum deles realmente se importa com os outros. Como por exemplo, Marian Cylinder, que não prestou nem um pouco atenção nos avisos que Thor deu. Mesmo tecnicamente, Thor sendo mais velho na organização do que a própria Marian. Membros da Gremlin. Como eu vou falar sobre os membros da Gremlin aqui, é melhor que você pule, ou então, obrigado por assistir o vídeo, falou! Essas coisas e tchau, porque vamos ter bastantes spoilers nessa parte. E se você não quiser tomar spoiler, é melhor não ver, né? Bom, mas agora que eu já avisei, como membros da Gremlin, nós temos Sif, Loin, Marian, Mjolnir, Loki, Juggernaut, Freya, Hel, Thor. 楽しませろよベイビー
雷神トールとでも自己紹介しておこうかね。いい経験になりゃいいが、これはどうよ。お前をぶっ飛ばす。悪く思うなよ。 Bercy, Sigyn, o Tagaralok e a própria Optimus. Cada membro representa uma função dentro da organização, como a Marianne, que está mais dentro da organização para trabalhar como ferreira, ou Sigyn, que é o próprio Kihara Kagon, que está dentro da organização para ser mais o orientador da ciência, Thor, que está como responsável pelas linhas de frente de batalha da organização, e a Optimus pela liderança da organização. Cada um deles foi sabiamente escolhidos para desempenhar um papel dentro da organização, e cada um deles tem um objetivo próprio, além dos objetivos da organização, como o próprio Thor, que tinha como objetivo próprio lutar contra a Optimus e um dia conseguir superá-la. Além disso, para realizar seus objetivos, a organização também conseguiu chamar alguns membros apenas para serem usados. Eles são conhecidos como peões da organização, mesmo que tecnicamente eles tenham feito parte dela por um certo tempo, mas eles nunca ficaram sabendo de nada de importante da organização. Esses peões foram Cinderela, Saronia e Valquírias artificiais. Mesmo esses peões que entraram na organização por pouco tempo, apenas para cumprir alguns objetivos, já tinham um poder gigantesco, mas claramente não se comparavam com os verdadeiros membros. Cinderela e Saronia foram chamadas pela organização apenas para atuarem dentro do Havaí e fazerem com que a revolução acontecesse, mas eles não se importavam realmente se eles iriam sobreviver ou não, e nunca nem sequer avisaram que o verdadeiro objetivo deles era apenas ligar o vulcão do Havaí, e fingiram que estavam realmente interessados em participar da revolução. Mas no final de tudo, essa é a Gremlin, uma organização cheia de loucos com o objetivo principal, a criação da Gungnir, para que Optimus realize seus desejos pessoais, e ao mesmo tempo também podemos dizer que é uma reunião de gente louca, super maluca, que simplesmente gosta de caos e destruição. Mas agora que você conhece um pouco mais dessa organização, me fala aí o que você acha dela. Pelo designer dos membros, qual personagem você achou mais interessante? E você acha que a facção Kamijo tem alguma chance contra esse poderoso inimigo? Bom, mas além disso, era tudo que eu tinha para falar por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like e compartilhem o vídeo se puder. Virem membro, que isso me ajuda muito. É nóis, valeu, falou, fui!